Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à Semana da Caligrafia Letras com Alma. Eu sou o Thiago Reginato, conhecido também como Tipocali, sou um designer especialista em caligrafia e você está assistindo a aula 2. Durante esta semana, você está descobrindo como a caligrafia pode te trazer muita realização, pois ela é uma verdadeira arte-terapia, uma atividade artística muito prazerosa, capaz de deixar de lado angústia, estresse, todo aquele cansaço que as tarefas do dia a dia provocam na gente. A ideia é que você saia daqui mais feliz, mais preenchida, com a capacidade de criar obras, coisas belas, dignas de admiração, utilizando a caligrafia e, quem sabe, até gerar uma renda extra com isso. E se você chegou até aqui, na aula 2, eu quero te dar parabéns. Sinal de que você está comprometida, que você quer sim uma transformação na sua vida. Deixar de lado o desânimo, baixo astral e colocar mais cor, mais brilho, movimento nos seus dias. E hoje você vai aprender os 5 fundamentos da caligrafia para começar de maneira segura, preparada, mesmo que você não se sinta capaz, acha que precisa ter dom, que precisa ter habilidades especiais. Eu vou te mostrar hoje que nós iremos partir do zero e vamos caminhar juntos até a sua primeira obra de arte. Mas para isso, eu preciso que você se comprometa até o final da aula. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Este evento foi pensado de maneira sequencial. E se você ainda não assistiu a aula 1, para esse vídeo, volta um pouquinho, pois lá eu compartilhei coisas muito importantes. E eu não quero que você se sinta perdida. Lá eu te apresentei uma nova forma, um novo olhar que você deve ter perante as suas letras. E como isso vai te abrir horizontes, vai te trazer oportunidades e benefícios, pois a gente viu que ela é uma arte extremamente prazerosa, gostosa, que estimula uma habilidade manual na qual você pode criar projetos, coisas extremamente bonitas e gerar uma renda com isso. Falei também um pouquinho da importância do papel, da tinta, da caneta, como esses 3 itens precisam estar em harmonia, mas que é extremamente necessário o quê? Há uma calma, a gente fazer de maneira o quê? Silenciosa, tranquila, equilibrada, pois só assim você vai conseguir desfrutar da melhor maneira desse momento. Além disso, a gente começou a trabalhar na melhoria da nossa escrita. Como que a gente pode, através de alguns exercícios, através de uma metodologia, avançar com isso. E aí vocês estão vendo alguns projetos de alunos meus que já estão implementando isso e transformando a sua letra em arte. Eu também te contei um pouquinho sobre a minha história, falei da minha experiência profissional com grandes marcas, TV Globo, Nestlé, Instagram, clientes do Brasil e de fora. Pois sim, se você se desenvolver, você também pode transformar isso numa atividade profissional. A gente viu também como a caligrafia transforma e impacta de maneira extremamente positiva na vida das pessoas e principalmente na saúde também, pois ela é considerada uma arte-terapia. Aqui estão algumas matérias, depoimentos, mensagens que eu recebo de pessoas me contando como isso afetou a vida dela para melhor, para o bem. E olha só essa mensagem que bacana. Eu sou mais um caso que encontrou um refúgio na caligrafia. Tive depressão, ansiedade, mas hoje eu estou super bem e estou colhendo os frutos por não desistir e por recomeçar. Muito mais que a caligrafia, enfim. Olha que bonita essa transformação que vocês vão ver agora. Eu tive uma depressão, ansiedade, assim, que foi, sei lá, não sei nem explicar. Mas naquela época eu também fazia exercício de caligrafia, nessa, tipo, de passar o sentimento pra fora e tudo mais, não sei o quê. Tem aquelas coisas, você tá com raiva, rabisca o papel, e você vê a diferença mesmo. Dependendo do seu estado de espírito, aquilo vai interferir no trabalho, né? Esse horário, você pega, você senta, você vai se concentrar. Não, agora eu vou caligrafar. É como se fosse uma meditação, sabe? Você esquece, entra em transe. Você tá ali, você, sua folha, caneta, e é isso. É um exercício, assim, de meditação mesmo. Que deixa, assim, seu estado mais equilibrado, né? E aí você se concentra na caligrafia, você vai acalmando, 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 e o resultado é visível, porque você vê na letra, na sua própria letra, que você está se acalmando.
Isso é muito legal. Qualquer um pode aprender caligrafia, acho que é realmente super acessível. É só ver os alunos no curso, tem gente de toda a área e o pessoal tá produzindo um monte, tem uma troca super legal. Significa, assim, conexão mesmo, com tudo. Conexão com as pessoas, conexão com a arte, sabe? Conexão comigo mesma. Talvez você ainda esteja se perguntando, poxa, Thiago, tudo isso é lindo, impressionante, como as pessoas são impactadas e criam coisas bonitas, mas eu não nasci para isso. Eu não tenho habilidade manual, nunca tive vocação artística, nunca recebi apoio, eu não sou do meio criativo, eu não sou dessa área. Calma. Eu vou te mostrar o caso dessa pessoa aqui. É uma amiga querida, uma aluna, a Tainá, que começou do zero e hoje já está fazendo coisas extremamente bonitas. Eu entrei nesse universo por acaso. Foi num período da vida em que eu precisava de uma válvula de escape num emprego muito ruim que eu estava. E eu encontrei o lettering e fui estudando, fui me aperfeiçoando e entendi a necessidade de estudar caligrafia para melhorar as coisas e porque eu realmente tinha um interesse no assunto, né? O que me atraía era o meu momento de relaxamento. Era um momento muito prazeroso em que eu usava para relaxar realmente, porque eu tinha uma jornada de trabalho muito pesada e era o meu momento, né? Então eu percebi que era uma coisa que realmente me acalmava, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu estudava um pouquinho aqui, fazia uma coisinha ali, aí todo mundo falava, ai, que legal. E eu fui indo. Quando eu vi, eu já estava muito além. E eu sei que existe uma porcentagem, não sei se é o seu caso, mas de algumas pessoas que são mais inseguras, mais introvertidas, mais passivas, têm um pouquinho de medo, né? Ou colocam uma desculpinha que a ferramenta é cara, que mora longe, que na cidade dela não tem as coisas. Mas vou te mostrar um caso. Vejam essas imagens de uma canhota do interior que começou do zero e hoje já está criando coisas extremamente bonitas porque se permitiu dar uma chance para a caligrafia. Sempre fui completamente apaixonada por caligrafia, mas eu tinha um pouco de medo de começar. E eu ficava só no namoro, à distância, né? Só observando. Daí eu só fui e, nossa, me apaixonei, como eu imaginei que aconteceria. Eu sou medrosa para começar as coisas. Eu demoro 1000 anos para começar uma ferramenta nova. Mas, gente, comecei a fazer as góticas achando, nossa, isso não é para mim, nada a ver essa letra e tal. Nossa, tô apaixonada. E eu quero te mostrar que eu sou muito parecido contigo. Que eu não nasci com dom, não nasci com habilidade especial. Que tudo foi uma questão de dedicação, treino, metodologia, paciência. E eu vou te mostrar agora rapidamente alguns exercícios. 2013. Percebe como não tinha muito equilíbrio, as coisas estavam soltas. Talvez você até pode olhar para isso e achar que ainda está meio que bacana, né? Mas percebam como eu estava muito mais querendo expor minhas emoções, minhas ideias, meus pensamentos, né? Recortando, testando, errando. E a evolução disso aqui para algo desse tipo, né? Ou, por exemplo, né, envelopes como esse ou esse, né? Tudo isso aqui foi devido ao quê? Constância, paciência, comprometimento, para mostrar que um pouquinho de disciplina, dedicação, qualquer um pode aprender caligrafia, independente da idade, independente da cidade, do que for. Basta você o quê? Se envolver, que você também vai conseguir transformar a sua letra e desfrutar o máximo desse momento. Aqui vocês estão vendo bem claro o antes e depois. E eu aprendi algo nesse tempo, que muitas vezes o segredo está na nossa mente. É a gente simplificar. No fundo a gente fica dificultando, querendo enrolar, colocar mais coisas. Mas vamos aprender juntos durante esta semana que o simples bem feito traz muitos resultados. Olha só uma outra imagem, como uma boa foto, né? Saber os fundamentos que a gente vai ver aqui nessa aula 2 vão impactar muito
na forma e no resultado da sua arte. Eu acredito que neste momento você já tenha compreendido como a caligrafia pode ter muitos benefícios na sua vida pessoal, pois de fato é um momento muito gostoso, muito prazeroso, relaxante, o quanto isso traz qualidade de vida e elimina uma série de probleminhas que o dia a dia pode nos provocar. Agora, olha só quando a gente aplica a caligrafia, resolve implementar ela, seja no artesanato, na moda, no design, na publicidade, presenteando as pessoas. Eu chamo isso de dar vida, né? E não importa se você está fazendo isso para um amigo, para a namorada, para o filho, para sua avó, enfim. Ou se você está fazendo isso porque uma pessoa te encomendou, foi uma demanda, você começou a entrar no mundo profissional. O fato é que quando você expande esse horizonte, a caligrafia potencializa e você vai se sentir mais preenchido e realizado ainda com isso. Nessas imagens, vocês estão vendo resultados da minha convivência de mais ou menos 10, 11 anos fazendo caligrafia. Mas tem pessoas que num prazo muito mais curto, seguindo uma metodologia, já estão conseguindo aplicar isso de maneira muito, muito satisfatória e bacana. Seja na personalização de objetos, no artesanato, na decoração, ou mesmo com projetos pessoais. E olha que história bacana essa, que traduz o simples bem feito que eu acabei de falar para vocês. Meu painel este ano tem mais a minha personalidade. Não querendo me gambar, mas que orgulho de ver o meu crescimento. Uma boa escola, mais meu esforço, só alegria. Olha a realização dessa pessoa aplicando, colocando a mão na massa com os conhecimentos que ela adquiriu fazendo caligrafia. Tem uma outra história que eu gostei muito, que é essa aqui. Fiz umas bolinhas de teste e uma prima do namorado acabou se interessando. Virou uma venda e já tenho outra encomenda. Adorei. Ou seja, novamente, conforme vai passando o tempo, se você se desenvolve, vai se aperfeiçoando, você pode também desenvolver uma renda extra. E isso vai depender dos seus objetivos, do seu comprometimento e dos seus interesses. Mas todas essas imagens bonitas, esses projetos, essas iniciativas só foram possíveis porque essas pessoas obedeceram uma metodologia, ou seja, seguiram um passo a passo. E por isso hoje eu trago os 5 fundamentos, que é uma maneira de a gente iniciar do zero, de maneira segura e com calma. E muito da minha metodologia eu devo a algumas coisas que eu faço questão de compartilhar aqui com vocês. A primeira delas são bons mestres. Todo mundo precisa de um guia, de um mentor. É muito mais fácil a gente ter atalhos, ter um mapa, orientações de pessoas com mais experiências, do que a gente ir batendo cabeça querendo ser autodidata. Então todas essas pessoas que são tanto do Brasil quanto de fora são responsáveis pelo meu conhecimento. Eu não nasci sabendo. Outra coisa, mão na massa, gente. Não adianta. Tem que treinar, tem que praticar, tem que produzir. Por isso que na nossa Semana da Caligrafia, Letras com Alma, tem uma apostilinha que eu faço questão que vocês baixem esse PDF, imprimam e executem todos os exercícios que tem lá. E mais uma coisa que eu falo, que é a questão também de que o método ele é feito de várias partezinhas que precisam ser encaixadas. Eu falei das referências, eu falei da parte prática, da mentoria, dos insights, dos projetos, do material de apoio. Uma metodologia bem feita não é apenas um elemento, mas uma série de peças, né, como se fosse um quebra-cabeça que vai se encaixando, e a partir do momento que você entende onde fica cada coisinha, tudo fica mais claro, mais fácil, assim como um mapa. Como eu já mencionei, a aula de hoje são os 5 fundamentos para que você possa seguir um passo a passo seguro, didático, simples e dê sequência no seu aprendizado nesse mundo mágico da caligrafia. Uma das coisas que eu sei que as pessoas se encantam são as ferramentas que vocês estão vendo aí. E é justamente conhecendo bem as ferramentas é que você vai conseguir criar diferentes tipos de projetos, seja com a pena de bico, seja com pincel, marcador, squeezers, ou seja, quanto maior for o seu conhecimento, mais tipos de projetos e variedades de arte
você vai conseguir desenvolver. Só que hoje, na aula 2, a gente vai focar em uma, que é a brush pen, como eu já disse para vocês, que tem essa pontinha triangular. Na aula 1, se você ainda não assistiu, para tudo, vai lá, assiste a aula 1, porque isso aqui é uma sequência. A gente vê um pouquinho da caneta esferográfica. Eu não sei se você já usou a brush pen, já conhece, conseguiu comprar uma. O fato é que, seguindo uma metodologia, um passo a passo, eu tenho certeza que você consegue. E por isso eu trouxe algumas mensagens que vão te incentivar, te animar e mostrar que você também é capaz. Veja só o que essa menina disse. Já fiz 3 cursos de brush pen. Vou dizer que o seu método é o primeiro que me desvendou didaticamente. Pessoal, não precisa ter medo, não precisa se sentir inseguro. É só a gente aplicar os 5 fundamentos que a gente vai ver hoje. Eu separei mais uma mensagem que eu recebi que eu acredito que pode te incentivar. Veja o que ela disse. Ontem eu estava assistindo suas aulas de brush na escola e definitivamente ninguém ensina como você. Tenho 2 cursos de lettering com profs famosinhos e a fala é a mesma. Sobe fino e desce grosso. O que eu quero te passar é a essência da caligrafia. E não um truquezinho, uma maquiagem. Eu acredito que para a gente aprender direito, a gente tem que ir na base. Para depois, com mais confiança, ir se arriscando e experimentando. E foi por isso que eu sintetizei os 5 fundamentos da caligrafia que nós iremos ver agora. É normal, quando a gente está pesquisando na internet, buscando informações, se sentir perdido, porque hoje tem um avalanche de conteúdo, de vídeos, propostas, e a gente fica confuso mesmo, sabendo o que é certo e o que é errado. Então, por isso, vamos nos concentrar nos 5 fundamentos para que a gente possa trabalhar de maneira segura e gostosa. Começando a parte prática da nossa aula 2, aqui na Semana da Caligrafia Letras com Alma, eu preciso que você separe aí a sua brush pen, tá bom? Uma folha de papel, tá? E uma dica de ouro, se você ainda não baixou a nossa apostila, não perde tempo, faz download, porque isso vai facilitar muito no seu aprendizado. E aí, você vai ter uma pautinha na sua apostila que você pode utilizar para esse exercício aqui, ó. Tá bom? E antes, eu quero dar um overview rápido sobre esses 5 fundamentos. E quais são os 5 fundamentos da caligrafia? Eu sintetizei justamente para simplificar o nosso aprendizado, para que a didática seja mais fácil e rápida. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ver vai ser o ângulo. O segundo vai ser proporção e escala. O terceiro, forma da letra. O quarto, direção e quantidade de traços. E 5, velocidade. E não se preocupe, a gente vai ver um por um, com calma, no detalhe, para que a gente saia dessa aula sabendo tudo. E lembrando, esses 5 fundamentos servem tanto caso você esteja utilizando uma brush pen, como, por exemplo, uma caneta de ponta quadrada, que vai desde um marca-texto até um lápis duplo, um lápis de carpinteiro, ou mesmo uma caneta mais específica, como o caso dessa aqui, que chama Parallel Pen, tá? Na câmera superior, eu estou mostrando aqui, ó, opções de ferramentas com a ponta quadrada, aqui na sua esquerda. E temos aqui também, agora, uma brush pen, tá? Então, perceba que a ponta delas é diferente, mas esses 5 fundamentos vai funcionar para qualquer uma delas. Vamos começar agora então pelo ângulo. O ângulo é uma característica muito importante para que a sua letra tenha o quê? Regularidade, ou seja, unidade. O ângulo ele vai trazer consistência, uma coisa, digamos assim, harmonia. E aí tem alguns números aí. 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. E cada alfabeto, muitas vezes, tem um ângulo específico, tá? E isso vai o quê? Trazer uma característica única para eles. Então vamos ver agora aqui na parte prática como é que isso está representado. Então, por exemplo, quando eu estou com essa brush e eu uso a ferramenta nesse ângulo aqui, ó, de 90 graus, percebe, né, de cima para baixo, colocando pressão, segurando dessa maneira delicada, tá? Não segura longe, nem faz uma garrinha, nem deixa em pé.
segura aqui, ó, com os 2 dedos, tranquilo, tá? Sem fazer força, sem ficar tenso, né? Numa boa. Então vocês viram que eu deitei aqui, desci nesse ângulo de 90, tá? E ficou grosso. Agora, olha como se eu fizer isso aqui, ó, nesse mesmo ângulo, ficou fino. E percebe que se eu fizer isso aqui também, ó, olha como muda. E a mesma coisa aqui, ó. Então, o ângulo, ele é muito importante. Observe nessa outra sequência de traços, quando eu faço isso aqui, ó. Desço e puxo. Percebe como a direção também vai ter influência, né? Mas o ângulo é fundamental. E olha só, quando eu viro aqui, ó. Percebe que se eu não tô com a caneta nessa posição, nesse outro ângulo, ele ia ficar, ó, fininho assim, ó. Percebe como muda a forma? Então a gente entender o ângulo é muito importante. E isso também serve para caneta de ponta quadrada. Suponhamos que eu tô aqui, ó, você tem aí na sua casa um marcador comum, né? Pode ser da Pilot, pode ser da Stabilo. E olha só, se eu tô neste ângulo aqui, vou fazer a mesma sequência. Certo? Fiz esse traço aqui. Olha só, quando eu mantenho esse ângulo aqui, percebe como a espessura é outra? E olha aqui, ó. De novo mudou. Ficou mais fino ainda agora. E aqui também ficou diferente. Agora, olha só que interessante, né? Eu tô aqui mais ou menos com um ângulo, ó, de 30 a 45 graus para fazer isso aqui. Se eu virar, né? Se eu girar aqui, ó, a minha mão, olha o que acontece. Ficou fino, né? Então, a rotação da sua mão, né? Você girar ela, muitas vezes influencia no ângulo. Então, tome sempre esse cuidado. Se você muda o ângulo durante o percurso, ó, ela vai ficando tremida, vai perdendo unidade, vai perdendo regularidade, tá bom? Então a primeira coisa é, fique atento ao ângulo que você está utilizando. Item número 2 no nossos 5 fundamentos da caligrafia. Como é que eu chamei ele? De escala ou proporção. Pessoal, as letras, assim como nós, elas precisam de um chão, de uma base. A gente não fica voando, né? A gente não fica saltitando, quicando. A gente precisa de uma superfície, né? Essa superfície, essa linha, digamos assim, quando a gente vem para a pauta, no caso da caligrafia, chama linha de base, certo? Né? Que é um apoio, no fundo. E aí você vai ter linhas de ascendente e linhas de descendente. E aí eu estou destacando aqui no nosso material. Use sempre que possível uma pauta. Vocês viram na câmera superior aqui, ó, que além de eu estar usando uma pauta, né, que está disponível aonde? Na apostila de vocês, aqui da nossa Semana da Caligrafia, percebe que a pauta, né, ela vai trazer muita consistência. Então vamos ver isso agora na prática. Como é que funciona? Por exemplo, eu vou fazer agora aqui, ó, dando sequência na nossa folha, nesse cantinho. Suponhamos que eu quero fazer uma letra que não está respeitando essas duas linhas. Quero fazer ela como se fosse metade disso. Ó. Ela vai ficar meio que uma baby letra. Ela vai ficar gordinha, ó. Tá vendo que ela ficou fofinha, miudinha e etc? Agora suponhamos que eu vou mudar isso aqui. Olha só. Eu vou fazer grandona essa letra A, ó. Numa escala que não é a proporcional. Então, se essa aqui era baby, essa aqui é a meio gigantona. É uma letrona, né? Por isso que a gente tem essa linha e essa linha, justamente para orientar a gente e obedecer isso aqui. Percebe como a proporção da letra, neste último exemplo, tá mais o quê? Harmônico, né? Tá mais confortável, equilibrado aos nossos olhos,
né? Então, a linha, ela tá aí justamente para isso, né? Para que não fique uma coisa meio Frankenstein. Item número 3, nós chegamos agora na forma da letra. Essa talvez seja a mais famosa, a mais conhecida e que todo mundo apenas fica pensando nela, mas ela é tão importante quanto as outras que a gente já viu, que foi o ângulo e a escala. E por que a forma é importante? Vocês estão vendo aí, ó, condensada ou expandida, uma letra light, que é uma letra mais fininha, ou uma letra bold, que é uma letra mais forte, mais gordinha, uma letra inclinada, uma letra mais itálica, ou uma letra mais reta, né, um pouquinho mais formal. Tudo isso são características da forma. E isso vai o quê? Trazer uma personalidade, uma voz, uma característica para sua letra. Por isso que é importante a gente entender o que essa forma representa. Essa forma mais pontuda, essa forma mais arredondada, essa forma mais macia. Por que eu gosto de forma mais macia? Por que eu gosto de formas mais afiadas? E aí você vai até fazendo uma análise, né? Do tipo assim, poxa, eu sempre gostei de letra mais inclinada. Será porque elas são letras mais rápidas, mais velozes? Ou eu gosto de letras, por exemplo, que são mais pesadas, carregadas, com características mais pontudas? Será que elas são mais medievais? Vamos ver então agora aqui um pouquinho algumas variações básicas. Então, por exemplo, né, a gente já sabe que a gente precisa obedecer o ângulo e a gente já sabe que a gente usa uma pauta justamente para que a coisa fique mais ordenada. Então, vamos fazer primeiro aqui, ó, uma letra A, que a gente já viu. Então, por exemplo, eu fiz esse primeiro A. Né? Ele tem essa característica, ele está inclinadinho, né? Você percebe que aqui, por exemplo, você tem um eixo, né, mais diagonal, né? Agora, se eu venho e faço um outro A, assim, ó, ele já é totalmente diferente desse A. E olha, por exemplo, se eu faço agora um A que está até fugindo dessa pauta. Percebe como esse A, ele até já começa a poder... Você pode olhar e falar, Thiago, isso é um A ou é um quê? Opa, é um bom ponto a se observar. Por isso que a gente respeitar esses fundamentos é tão importante para que não tenha essas confusões, né? Então, às vezes, a gente quer já pular algumas etapas antes de entender justamente o quê? Os princípios, pessoal, tá? Então, vamos primeiro entender a forma correta, né? Para depois o quê? Começar a desconstruir uma coisa por vez, tá? E um outro exemplo básico, mas por exemplo, né? Você pode ter um G, que por sinal tem esse início muito parecido, ó. Então percebe que esse G é basicamente esse A, só que com uma perninha aqui, ó, que vem até essa linha, que a gente chama essa linha de descendente. E subir um pouquinho aqui a folha, para vocês olharem melhor. E eu posso fazer, por exemplo, um outro G. Percebe como, ó, a forma da cabeça, digamos aqui, ó, desse G já é diferente dessa. E olha essa perna aqui, ó. Percebe como esse G aqui, ele é conhecido como um G de gatinho. G de gatinho, por que será? Porque ele já tem uma outra personalidade, uma outra voz. A gente brinca que essa parte aqui da letra é a orelha do gatinho. E aqui é a cauda. Né? Então, por isso que é interessante a gente conhecer formas diferentes e entender o que expressa cada uma delas. Vamos agora para o quarto fundamento. Direção e quantidade de traços. Essa é uma das dicas de ouro, justamente para quem está no começo. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, Thiago, por onde você começou isso? Qual que é a ordem correta? Existe um caminho, uma maneira mais fácil, mais simples? E sim, existe um trajeto, tá? Então, saber o número facilita a construção. O que é saber o número? Saber a quantidade de traços que você vai realizar. E ó, aqui já tem uma outra dica muito importante. De cima para baixo, esquerda para a direita.
Os canhotos, que são uma minoria, muitas vezes eles se adaptam e acabam, digamos assim, criando o seu próprio processo. Mas vamos ver agora no detalhe um pouquinho como é que funciona essa questão de direção e quantidade de traços. Então, seguindo a nossa folha, percebam aqui, ó, eu vou fazer, por exemplo, a letra M ou a letra N, que é justamente a que vocês têm aí na apostilinha de vocês, nessa parte aqui. Então, por exemplo, vou fazer primeiro este traço aqui, ó. Traço número 1, traço número 2, traço número 3, traço número 4, traço número 5. Uma informação importante, quando eu estou descendo, pessoal, eu estou colocando um pouquinho mais de força. Observe como eu estou segurando a minha ferramenta, tá? Ela não está assim, eu não estou segurando assim. Ela está deitada na minha mão. E quando eu subo, eu posso levantar um pouquinho a minha mão e deixar mais suave esse traço. Mais suave, é um traço mais fino. De novo você coloca pressão, sobe suave e coloca a força de novo. Então percebe que existe um circuito aqui, ó, que se eu obedeço essa ordem, fica mais fácil. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, agora na letra U. Primeiro, segundo e aqui, ó, terceiro, certo? Eu vou pegar aqui uma caneta vermelha e vou traçar agora esse caminho, esse mapa, justamente para ficar mais didático. 1, depois aqui, ó, 2, descemos 3, subiu 4, desceu 5. A mesma coisa na letra U. Então a gente fez aqui, ó, um movimento, colocando com mais força, subiu suave e desceu aqui. Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas dizendo: ah, sobe fino, desce grosso. Concorda comigo que essa metodologia, esse processo, vai muito além apenas de pegar uma caneta e sobe fino, desce grosso? Aqui a gente já viu o ângulo, a gente já viu a importância da escala, que é a pauta, a gente já viu a forma, né, o quanto ela traz personalidade. A gente está vendo agora a direção e a quantidade dos traços, ou seja, isso vai muito além de apenas falar sobe fino, desce grosso. E eu quero mostrar agora isso aí para vocês um pouquinho, por exemplo, com a ponta quadrada. Vamos utilizar de novo esse marca-texto azul aqui, ó. E olha só aqui, ó. Então eu vou fazer outras letras. Vou, por exemplo, fazer aqui, ó, esse G, para vocês verem como é que muda um pouquinho. Então, ó, 1, 2, 3, fechei. E agora aqui, ó, 4. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, o G de gatinho aqui que a gente viu, ele é uma letra um pouquinho mais difícil. Então, eu recomendo a gente começar por aqui. Mas, olha só, como ele também é uma questão de treino, de prática. 1, e eu já vou fechar aqui, ó, num movimento só. Daí o 2, agora aqui, ó, 3, e eu vou fechar aqui, 4. Vamos ver o trajeto, o percurso que a gente fez, para ficar mais fácil? 1, 2, 3, e aqui, ó, 4. Só que, se você quiser separar isso aqui, ó, e vir daqui, você pode também, tá bom? E aí aqui a gente fez 1, 2, 3 e 4. Olha que interessante a gente perceber, né, que a gente fez, ó, primeiro esse, de cima para baixo, e depois a gente também fez de cima para baixo, da esquerda para a direita, esquerda para a direita, esquerda para a direita, de cima para baixo.
Vamos ver com calma agora o quinto fundamento. O quinto item é a velocidade. Por que a velocidade é tão importante? A velocidade muitas vezes está atrelada à questão do ritmo, da própria segurança e confiança que você coloca no seu traço. Vou dar um exemplo fazendo uma comparação. Pensa num casal dançando, né? O homem e a mulher lá, os dois bailarinos, eles têm que estar em sincronia na velocidade, no ritmo de cada um. Porque senão pode ficar uma coisa meio falhada, meio robótica, estranha, descompassada e até ter problemas. Então, se você fizer muito devagar, pode ser que enrosque. Se você também fizer muito acelerado, pode ser que dê problema, né? Pode ser que você perca, né, o controle. Então, a gente encontrar uma velocidade agradável, que deslize a caneta sobre a superfície, é o melhor dos mundos. Então, vamos ver como é que é isso agora um pouquinho aqui na nossa parte prática. Eu vou repetir, por exemplo, até porque a gente está aqui ó, com a letra A. Então imagina que eu vou fazer agora esse A aqui ó, com muita mais velocidade. Percebe que ó, aqui já ficou uma falha, já ficou uma textura. Olha a palavrinha, uma textura. Essa curva aqui ó, já não ficou tão macia. Ou seja, se você acelera demais, você perde um pouco na questão do controle, mas talvez você ganhe em quê? Na parte de expressão, na parte de características, de personalidade. Agora, se eu fizer também muito devagarzinho, a chance de eu errar é menor. Mas, por outro lado, a capacidade de descobrir coisas novas, de tentar inovar, experimentar riscos, diminui muito, né? Então você precisa descobrir, entender em que momento você está. Está na hora de correr? Está na hora de andar com mais calma? É muito interessante a gente analisar isso. Veja uma outra letra aqui, por exemplo. Quando eu faço aqui, agora entrando um pouquinho nas maiúsculas. Se a gente pega uma letra B. Então eu vou fazer aqui ó, um B mais tradicional, vamos dizer assim. Então fiz ó, 1, 2, 3. E agora eu vou fechar ele aqui, ó. Perfeito. Agora, se eu quero fazer um B com um pouco mais de energia, um pouco mais de vitamina, vamos dizer assim, eu naturalmente coloco um pouco mais de ritmo, acelero, né? Então, como é que seria esse B um pouco mais veloz, por exemplo? Olha só, eu já faço esse traço aqui, ó. Percebe como, ó, a caneta até faz barulho, novamente a textura aparece, a velocidade ganha um protagonismo, né? E às vezes a própria forma pode se comprometer um pouquinho. Mas aí é tudo um balanço, né? Que você escolhe. Não dá para ter tudo nessa vida, né, pessoal? Vocês sabem disso, né? Então a gente precisa dosar. Poxa, o que eu quero explorar agora, né? O que me traz mais conforto, felicidade nesse momento, nessa arte, nessa atividade, certo? Então, vamos fazer uma breve recapitulação desses 5 fundamentos. Então, primeiro, a gente focou no ângulo, viu o quanto é importante isso para que a nossa letra tenha unidade, tenha uma regularidade, não fique uma letra meio doidinha, meio bamba. Depois a gente viu a importância da escala, da proporção. E como que a gente consegue isso? Através de linhas. Um grid, por exemplo, né? Um papel, se você tiver aí na sua casa um papel quadriculado, milimetrado, serve também, né? Ou seja, a pauta é fundamental. E onde você encontra a sua pauta? Na apostila da Semana da Caligrafia. Basta você o quê? Fazer download, tá bom? Aqui tá cheio de coisa boa para você. Voltemos para os 5 fundamentos. A gente viu a questão da forma, né? O quanto a forma expressa características, né? Pode ser uma letra mais fofinha, uma letra mais ágil, uma letra mais séria, né? Então, às vezes, uma mudança de eixo já implica numa característica, num atributo novo. Depois a gente viu que se a gente entende
né, que existe direção e quantidade de traços, isso vai facilitar muito nos movimentos, na construção da nossa letra. Então, poxa, de cima para baixo, da esquerda para a direita, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Bacana. Muito, né, mais interessante e mais rico do que apenas um sobe fino e desce grosso. E vocês viram como a velocidade, como na imagem da letra A, da letra B, ela vai trazer o quê? Textura, né? Ela vai trazer outras características, né? E a gente precisa entender, poxa, eu quero acelerar, eu quero explorar o que agora nisso? Então, na câmera superior, eu quero mostrar aqui, ó, um pouquinho desse overview que a gente acabou de falar. Então, a gente viu a questão do ângulo aqui, né? O quanto o ângulo, vamos dizer assim, interfere, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Quando a gente faz, por exemplo, um traço assim, né? A gente consegue entender que existe um ângulo e o quanto esse ângulo vai interferir. E isso também serve, por exemplo, para a ponta quadrada, porque esses princípios, digamos que são quase que universais, né? Se a gente fica variando o ângulo, né? Olha só como muda o peso, né? A massa de tinta da nossa letra. A gente viu a importância da pauta, da escala, né? Então a gente viu que as linhas, elas estão aqui para nos ajudar, não para nos prender. Às vezes a gente acha que algumas regrinhas, né, algumas orientações, elas tiram a nossa liberdade. Mentira. É justamente essa disciplina que vai te deixar mais livre, mais seguro para correr, para voar, né, com mais, digamos assim, segurança, mais vontade, né? E aqui, ó, nesse Azinho a gente viu essa parte aqui, para quem não sabe, chama altura de X, tá? Mas não se preocupa porque isso aqui é um nome muito técnico, não é a hora de a gente ver isso. Aí a gente viu também as variações, né? Então a gente viu que, por exemplo, esse A, né, que tem esse eixo, é super diferente desse A, que é diferente desse A que, por exemplo, ó, ele já tá quebrando um pouco as regrinhas, né? Percebe como esse aqui ele é aberto, esse aqui ele é fechado, né? A gente viu também no G, a gente conheceu o G de gatinho, que tem essa orelhinha, né? Que tem essa cauda aqui, ó, que é diferente dessa, né? Então a forma é muito importante a gente entender o que ela expressa. E a forma também está atrelada à caneta, à ferramenta que você está usando, tá bom? Mas como o nosso tempo é limitado, vamos deixar isso um pouquinho para depois. E aqui, ó, a gente está vendo a quantidade de traços, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Poxa, ótimo, agora eu já sei que a letra M, com 5 traços, eu construo essa letra. E isso vai me trazer o quê? Mais serenidade para poder fazer os traços corretos. E a gente percebeu que a velocidade também é outro elemento que vai interferir no geral, digamos assim, ó, seja na textura que você está colocando na letra, né? Se você faz devagarzinho, você não vai ter essa textura que aparece aqui, ó, que aparece aqui, né? E que muitas vezes você precisa escolher o que você quer agora, mais expressão, mais velocidade, emoção, ou você quer uma coisinha um pouco mais tradicional, um pouquinho mais, digamos assim, sem muita inovação, sem muita coisa. E agora eu quero passar um bônus para vocês. Chegou uma parte bem especial. Se você ainda não fez download do nosso material de apoio, que por sinal foi pensado com muito carinho para o seu aprendizado, tem vários exercícios, faça os exercícios, poste na comunidade, vamos tirar essas dúvidas juntos. Eu vou fazer o maior esforço para responder todo mundo. Não tenha vergonha, não tenha vaidade, não tenha mimimi na nossa comunidade. A gente tem um espírito de equipe, né? A gente cresce junto. E aqui, ó, essa página aqui é de ouro, que vocês estão vendo, eu vou explicar um pouquinho ela agora. Então, pessoal, se você quiser fazer o esqueleto da letra antes, é uma coisa que pode te ajudar muito na hora de criar, construir, caligrafar as suas letras.
Então eu vou escrever aqui uma palavra que eu gosto muito, que é design. A primeira coisa que eu vou realizar vai ser a estrutura da letra. Observa que aqui eu estou usando um outro lado da caneta, poderia ser um lápis, por exemplo, e não tem contraste, não tem variação de grosso e fino, né? Por isso que eu falo que é o esqueleto, a estrutura da letra. Terminamos aqui agora, digamos que apenas os arames, né? A estrutura da casa ainda não tem cor, não tem decoração, não tem nada disso, né? Apenas está lá as paredes, mas nada ainda é definido. Quando a gente vem com a brush, né? Ou se a gente vem com o próprio marca-texto que você tiver aí, seguindo a metodologia, né? O passo a passo que eu expliquei para vocês, fica mais fácil. Então a gente falou do ângulo, da pauta, da forma. Olha só como quando a gente cria essa estrutura, ela vira meio que um percurso que, se a gente seguir, a chance de dar certo é muito maior. Preste atenção agora. Olha só que interessante, a gente passou por cima, seguiu aquele eixo e a palavra ganhou forma. Ela agora, digamos assim, está mais definida, harmônica. E o que eu quero mostrar para vocês é que a gente se atentou aos 5 fundamentos, como por exemplo o ângulo, né? A questão da direção e quantidade dos traços, a própria forma da letra, né? Que a gente pode observar de que maneira, tanto pelo espaço negativo, que é esse aqui, ó, que não está sendo preenchido, quanto o espaço positivo, que é o preto, que a gente já veio. A gente percebeu também, né, que a forma da letra, a gente fez esse G, que é justamente diferente desse G de gatinho que a gente já tinha visto, né? A gente viu também a questão da pauta, né? Então a gente obedeceu, ó, essas linhas aqui, ó, que estão justamente aí para o quê? Facilitar a nossa vida, e não o contrário. Então, eu espero que tenha ficado claro, né, que esses 5 fundamentos vão facilitar, orientar muito no seu processo de aprendizado da caligrafia. Esse passo a passo, a metodologia, os 5 fundamentos, eles foram idealizados, pensados, para que você não tenha que se preocupar, para que justamente a caligrafia seja gostosa, relaxante, uma verdadeira válvula de escape para quando está estressado, preocupado. Agora, se você quiser, o que acontece? Pular etapas, sair correndo, apressado, se você quiser deixar de lado aquele elemento secreto que é o nosso alma calma e ficar caindo naquelas outras vozinhas, qual que são aquelas outras vozinhas? Justamente o sobe fino e desce grosso. Aí, irmão, vai quebrar a cara. Então, segue o método, os 5 fundamentos, que eu tenho certeza que você vai desfrutar desse momento de forma única. Tem bastante gente animada, empolgada com a Semana da Caligrafia e tá me perguntando se existe uma tal de escola de caligrafia. Sim, existe uma solução mais completa, que é o lugar no qual eu compartilho tudo de bom que a caligrafia pode propor na sua vida pessoal e profissional. Só que, como o tempo aqui é limitado, eu fiz tudo o que eu pude para passar da melhor forma possível. O que eu quero é que você aproveite o máximo essa aula 2, porque na aula 3 eu vou explicar um pouquinho nos detalhes como é que ela funciona. O mais importante que eu preciso dizer agora é o seguinte: não perca a aula 3 por nada. Você vai se sentir de fato realizada, pois tudo que você viu na aula 1, na aula 2, vai ser aplicado na sua primeira obra de arte. E o quanto esse momento prazeroso, relaxante, vai ser materializado em algo que vai de fato te trazer um preenchimento e uma realização
única. E não esquece de participar postando todos os seus insights, os seus estudos, as suas ideias na comunidade exclusiva do nosso evento, Semana da Caligrafia. E se você também tem curiosidade, quer saber um pouquinho mais dos bastidores, do que está acontecendo, me segue lá no Instagram, participa do grupo do Telegram ou mesmo veja mais coisas no meu canal do YouTube. E muito obrigado por todo mundo que está participando dessa transformação através da caligrafia. E não esquece que essa semana só vai até domingo, então não perde a aula 1, a aula 2 e a gente se vê na aula 3. Boas letras e alma calma.